Bom dia, hoje trago mais uma reflexão bíblica. Hoje vamos falar um pouquinho sobre doença ou pecado. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista e nessa entrevista se falava sobre o problema da psicopatia ou sociopatia. O psicopata ou sociopata, as características dessa pessoa é que ela pensa só em si mesma, é uma pessoa egoísta, pensa só nos seus interesses, age só pela racionalidade, pela razão, é manipuladora, estrategista, não tem sentimentos de amor, não tem sentimentos de culpa, de remorso, de compaixão. Isto é, ela não se comporta de acordo com o sentimento normal de um ser humano normal. E segundo a entrevistada, era uma mulher, o psicopata ele tem consciência que é assim, ele nasceu assim, segundo ela, e pior, não tem como mudá-lo, não existe uma cura para essa doença. Mas será que é assim mesmo? Essa é a pergunta, Esses comportamentos, que acabamos de descrever, de falta de amor, que caracterizam a chamada sociopatia, são mesmos indícios de uma doença, de uma patologia, ou é resultado do pecado e da maldade? Será que as pessoas realmente nascem assim e não tem cura para esse tipo de comportamento desumano? E para a nossa reflexão de hoje eu gostaria de recordar as palavras de Jesus, quando Jesus está falando dos últimos dias, ele disse, nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 10 a 13. O apóstolo Paulo também falou algo a respeito desse tipo de comportamento, dizendo: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Então veja que a descrição que Jesus e Paulo fazem sobre as características e comportamentos dessas pessoas dos últimos dias são praticamente a descrição do que chamamos, do que a sociedade contemporânea chama de patologia de transtorno de personalidade. Ou seja, os sintomas da chamada psicopatia ou sociopatia. A diferença é que Jesus e Paulo não estão falando aqui de uma doença psicológica, mas de seres humanos, de pessoas que são assim porque abandonaram a fé, porque deram as costas para Deus e se afundaram em uma vida de pecado, de promiscuidade e de maldade. O amor se esfriou em seus corações porque eles se entregaram a essa vida de pecado, a essa vida de maldade. São humanos sem sentimentos humanos por causa do pecado. O pecado ele tem esse poder, ele endurece o coração humano, ele desfigura a nossa humanidade, ele leva os seres humanos a agirem como animais, sem sentimentos de amor, de culpa, de arrependimento, de remorso. Mas diferentemente do que se afirma sobre a chamada doença
de psicopatia, né, sociopatia, que seria incurável, a Bíblia afirma que existe uma saída, né, existe uma solução para esse mal que atinge o ser humano. Existe um remédio que pode restaurar a nossa dignidade, que pode restaurar a nossa humanidade. E esse remédio é o sangue de Jesus. Jesus ele foi morto para nos perdoar. Ele foi morto para nos livrar do pecado, para nos livrar da maldade. O sangue de Jesus tem o poder de limpar e purificar o nosso coração de toda maldade e pecado. Deus ele pode transformar os nossos corações. Na verdade, por meio da fé em Jesus, nós recebemos um novo coração, né, como cumprimento da promessa que Deus fez, né, pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, dizendo: Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhe darei um coração bondoso e obediente. Deus ele nos dá um novo coração, né? E por meio do Espírito Santo, ele enche esse coração com o seu amor. Né? Ele enche o nosso coração com o seu amor. Como Paulo diz em Romanos 5,5, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Portanto, não deixe que o amor se esfrie por causa do pecado e da maldade. Entregue sua vida aos cuidados de Deus. Deus pode nos dar um novo coração. Deus não só pode, mas Ele quer nos dar um novo coração, né, cheio de amor. Ele pode e Ele quer restaurar a nossa dignidade e a nossa humanidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.